Mas como fazer se aquela mensagem chegou ontem às 22 horas e eu vi e não abri? Mas hoje, às 8 horas da manhã, eu estava disposto a responder essa mensagem e eu abri, li e não consegui responder. E agora são 13h46. E eu ainda, depois de diversas vezes pensando, eu cobrando a respeito do que eu vou falar, eu ainda não consegui falar, ainda não consegui responder, não consegui escrever. Já tentei escrever. Bom, isso aconteceu comigo ontem, eu tô até agora para responder e isso não é uma simulação, isso acontece toda hora, todo dia, diversas vezes por semana isso acontece comigo. E se tu tem esse problema também, vamos conversar aqui nesse vídeo. Se tu já ficou encarando as mensagens do teu WhatsApp, só olhando os números de mensagens recebidas, sem conseguir abrir, porque tu não quer responder, porque o cansaço de tu ler, compreender aquela mensagem, elaborar uma resposta e digitar, responder ela, te suga muita energia. Bom, eu sinto isso todo dia, desde que eu acordo, de manhã até de noite. Na maioria das vezes a gente sabe, né, o que essa pessoa mandou para nós. Só que o fato de tu digerir, de tu ler, entender, elaborar uma resposta, escrever, apagar, escrever de novo, escrever novos trechos, apagar palavras, alterar o sentido de uma frase, isso é muito pesado, muito pesado. E a gente vai deixando as mensagens ali, e as mensagens vão se acumulando. Pior ainda quando a gente abre essa mensagem e tenta responder, e a resposta fica trancada na garganta. A gente escreve, apaga e dá um tempo para a cabeça e eu vou escrever mais tarde. E a pessoa que está do outro lado vê que tu visualizou, vê que tu está escrevendo e apagando, mas a mensagem nunca cai. Pois é, enquanto ela era só uma bolinha, um número dizendo que tu tinha aquelas mensagens, parece que tu tava com um escudo protetor, que aquilo ali não ia te afetar, mas a partir do momento que tu abriu a mensagem, tu te sente na obrigação de responder. Só que nem isso basta para te conseguir responder aquela mensagem. Então, tu não consegue cumprir com a tua obrigação social das mais básicas, que é conversar e responder para uma pessoa que faz parte das tuas relações pessoais. Pior, quando essa pessoa faz parte das tuas relações profissionais ou afetivas também, né? É uma pessoa da tua família, é um relacionamento amoroso que tu tem e tu não consegue responder para essa pessoa. Bom, tem vezes que a gente não quer cumprir essa tarefa social, a gente não está disposto a sair, a gente não está disposto a dar a atenção para aquele amigo ou amiga que está precisando de uma conversa. E tá tudo bem. A gente precisa conversar com as pessoas, a gente se dispõe a conversar com as pessoas, porque quando a gente não tá legal, a gente não tá bem, a gente gosta de ter ah, o acolhimento, o afeto das pessoas que são mais próximas a nós. Só que para a gente dar esse acolhimento, esse afeto, a gente precisa estar muito bem com a gente mesmo. E se tu não consegue, eu acho, na minha opinião, que é melhor que a gente não responda mesmo. Só que isso deixa de ser saudável a partir do momento que cada vez mais a gente não consegue responder a essas pessoas. Bom, trabalho é trabalho. Trabalho a gente precisa cumprir as metas, a gente precisa cumprir as datas, precisa cumprir os horários, e para isso não tem jeito. Mas como fazer se aquela mensagem chegou ontem às 22 horas e eu vi e não abri? Mas hoje, às 8 horas da manhã, eu estava disposto a responder essa mensagem e eu abri, li e não consegui responder. E agora são 13h46. E eu ainda, depois de diversas vezes pensando, eu cobrando a respeito do que eu vou falar, eu ainda não consegui falar, ainda não consegui responder, não consegui escrever. Já tentei escrever,
Bom, isso aconteceu comigo ontem, eu tô até agora para responder e isso não é uma simulação, isso acontece toda hora, todo dia. Diversas vezes por semana isso acontece comigo. Por que será que a gente simplesmente não responde um kkkk, verdade? Ou não sei, eu vou dar uma pensada e te respondo depois. Ou simplesmente eu não consigo, não posso, não vou fazer. Não tenho condição de ir hoje, não quero sair, não tô afim. A gente se acostuma tanto a conceder, a conceder para as pessoas, a sempre estar disponível, sempre estar disposto a ajudar. Só que a gente tem que pensar que às vezes a gente não consegue, a gente não está disponível, a gente não está com vontade de fazer aquilo ali. E parece que dizer que não é difícil, né? A gente precisa pensar mais no que a gente quer, no que a gente está disposto e disposta a fazer do que no que os outros querem que a gente faça. Porque as pessoas imaginam geralmente o que nós imaginamos de outra pessoa é uma idealização do que a gente pensa daquela pessoa. A pessoa não tem obrigação nenhuma de corresponder à imagem que a gente criou dela. Assim como a gente também não é obrigado a corresponder àquilo tudo que as outras pessoas imaginam e querem e demandam da gente. Eu estou começando a pensar e eu estou começando a colocar em prática isso. Dar o que eu posso dar, fazer o que eu posso fazer e ser o que eu posso ser para as outras pessoas. Não ser o que as pessoas pensam que eu tenho que ser para elas. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a agir assim, eu tô sentindo um pouco menos de angústia, um pouco menos de ansiedade e tô começando a sentir uma certa leveza a mais no meu dia a dia. Isso está ajudando, inclusive, nas minhas relações virtuais, as respostas que eu dou para as pessoas. Claro, a gente ser objetivo, a gente começar a decidir, dizer sim ou não, simplesmente sim ou não. Se tu tá na dúvida, é porque aquilo não é muito difícil. Então, vai e faz. Agora, se por acaso tu tá na dúvida e já tentou uma, duas vezes, tá pesado demais para ti, não faz. E abre a mensagem e diz que tu não vai fazer, diz que tu não tá afim, diz que tu não sabe, diz que tu não vai conseguir. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós não somos obrigados a estar sempre funcionando a pleno, 100%. Meu computador, quando eu ligo no botão, ele liga e faz o que eu preciso. Claro que a gente precisa exercer comandos, mas mesmo assim, não são todas as vezes que o meu computador corresponde como eu quero que ele corresponda. Às vezes ele trava, às vezes ele não tem energia para trabalhar. Então, o ser humano ele é um ser muito mais estável e instável do que uma máquina. Por que a gente tem que ter um nível de confiabilidade, um nível de retorno de resposta, se nem uma máquina consegue isso? Pensa bem. Nós somos seres humanos. Muitas vezes tu tá com esgotamento mental, tu tá com uma canseira física, tu tá cansado daquilo ali e tu precisa de só um tempo para te aliviar. E essa cultura da resposta imediata, eu acho que as redes sociais, a partir do momento que tu consegue ver que a outra pessoa tá online, que a outra pessoa tá logada, que apareceu a marquinha azul no WhatsApp, quando a gente acostumou com isso, a gente começou a criar uma expectativa de que a pessoa não pode te deixar no vácuo, ela não pode ter outras coisas para fazer. Talvez ela esteja mexendo uma panela de comida, talvez esteja no meio de outra mensagem muito importante e daí no turbilhão de outras funções, outros afazeres do dia a dia, aquela mensagem ficou para trás. Já aconteceu comigo também, de eu abrir e não conseguir dar o retorno na hora, e a pessoa no outro dia me cobrar e eu, poxa, desculpa, realmente dessa vez me passou, e eu não consegui responder. Então essa cultura da obrigação da resposta imediata também, eu acho que a gente precisa nos aliviar e aliviar as pessoas um pouco disso. Eu experimentei por um determinado tempo tirar o retorno visual ali do visualizado do WhatsApp, deixar sem a marquinha azul. Mas é difícil. Para mim, eu acho que é mais difícil do que
do que eu não enxergar. Então eu uso ainda. Eu uso. Sei lá, se eu não consigo controlar a minha ansiedade ou o que que é. Mas eu ainda faço uso daquilo ali. Só que eu acho que eu não deveria. Eu acho que eu deveria deixar o meu tempo correr mais naturalmente e deixar o tempo das pessoas também correr mais naturalmente. Porque afinal, silêncio não é desprezo, né? Como eu disse, talvez a pessoa esteja fazendo outra coisa, cuidando de um filho ou de uma filha, alimentando, fazendo algum afazer da casa que daqui um pouco não dá para parar para responder uma mensagem banal, né? Alguma coisa que eu próprio posso resolver e tô charopeando a outra pessoa. Não estou dizendo que os meus amigos e amigas me charopeiam, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas nem todas as mensagens que eu envio para os amigos e amigas são realmente mensagens necessárias. Mas a gente tem a necessidade de estar perto, parece que aproxima a gente das pessoas, né? Acho que aliviar um pouco as pessoas dessa carga de estar sempre disponível para nós. Acho que é um passo também bem importante. Então, eu acho que eu já tenho adotado e está funcionando bem responder quando dá. Quando dá. E quando é alguma coisa muito importante ou uma coisa que tem que ser respondida, como trabalho, não adianta. A gente tem que responder na hora que a outra pessoa precisa, porque um colega de trabalho ou um chefe que quer um retorno, alguma coisa assim, a gente não pode negligenciar. Porque afinal de contas a gente está sendo remunerado por aquilo ali e a gente tem que dar o retorno. Vamos observar aqui também os abusos, né? Horários de trabalho, que a gente não tem obrigação de estar disponível fora do nosso horário de trabalho. Foco total enquanto tá no horário de serviço, mas depois daquilo ali, se tu ganha plantão, se tu ganha hora extra, tudo bem. Se não, lamento. Amanhã às 8 horas eu respondo.